Integração News. Seja bem-vindo a mais um boletim informativo aqui da Integração News e você confere a partir de agora as principais informações do paradesporto no Brasil e no mundo. Davi Dias, que mora em São Gonçalo do Amarante, foi diagnosticado com câncer e agora conta com a sua colaboração. Davi realiza sessões de quimioterapia em Natal, na capital do Rio Grande do Norte. E por isso foi criado esta rifa solidária para ajudá-lo com os gastos de transporte, remédios, entre outros. O valor desta rifa é de apenas R$10 e você pode adquirir um número e assim ajudar o Davi através do seguinte número de WhatsApp: 849 81 42 02 25. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Aproveite para deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Compartilhe com seus amigos este link. E você que ainda não for inscrito aqui no canal da Integração News, se inscreva e nos ajude a crescer cada vez mais e levar tudo sobre o paradesporto para você. O Brasil encerrou a sua participação no Mundial de Esgrima em cadeira de rodas em Terni, na Itália, no último domingo, dia 8 de outubro, com a 8ª colocação da equipe feminina no florete. Na disputa masculina de espada, a equipe terminou a competição em 12º lugar na classificação. O Campeonato Mundial de Esgrima em Cadeira de Rodas, organizado pela Federação Internacional do Esporte para Amputados e Cadeirantes, concedeu pontos no ranking dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. O próximo desafio da temporada da esgrima em cadeira de rodas vai acontecer em âmbito nacional, com a disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade. O evento vai acontecer entre os dias 23 e 26 de novembro no CT Paralímpico, em São Paulo. No Mundial, a equipe brasileira feminina de florete, que foi formada por Raíssa Veras, Carminha Oliveira e Mônica Santos, iniciou sua participação no quadro de 16 com um WO sobre a Tailândia. No quadro de 8, acabou sendo superada por Hong Kong por 45-28. Nas disputas por posições, perdeu para a Geórgia por 45-15 e da França por 45-29, terminando o Mundial da Itália na 8ª colocação. Já na competição masculina de espada, o time brasileiro, formado por Giovanni Guissoni, Wanderson Chaves, Kevin Damasceno e Lenilson de Oliveira, a equipe iniciou a disputa vencendo a Índia por 45-35. Na sequência, perdeu para o Japão por 45-39 e no quadro de 16, nas disputas por posições, foi superada por Hong Kong por 45-42 e pela Tailândia por 45-23, ficando na 12ª colocação. No sábado, dia 7, foram realizadas as competições individuais de espada masculina e florete feminino. A melhor colocação individual foi de Giovanni Guissoni, que terminou sua participação na disputa da espada B na 13ª colocação. Entrando diretamente no quadro de 32, o esgrimista gaúcho fez sua estreia com vitória por 15-13 sobre o tailandês Chitfat Charoenta. Porém, no quadro de 16, ele perdeu por 15-7 para o italiano Michele Massa. Após ser superado pelo chinês Feng Yang na disputa por posições, Giovanni encerrou sua participação na 13ª colocação. Também na espada B, Wanderson Chaves, por sua vez, foi eliminado ao estrear no quadro de 32 com derrota por 15-3 para Ji Sheng, da China. Na espada masculina A, Lenilson de Oliveira iniciou sua participação no quadro de 64, vencendo o Williams Schoonover dos Estados Unidos por 15-8. No quadro de 32, foi derrotado pelo alemão Maurice Schmidt por 15-4 e deu adeus à competição, ficando em 30º lugar. Já o Kevin Damasceno estreou no quadro de 64 contra Carlos Freitas, da Argentina, que foi o seu algoz na final do torneio Satélite em agosto deste ano. E o argentino levou mais uma vez a melhor sobre o brasileiro, vencendo por 15-7.
portanto, são os desempenhos dos nossos atletas brasileiros neste Mundial de Esgrima que foi encerrado na Itália no último domingo, portanto. Após garantir 3 ouros, 2 pratas e 6 bronzes nas disputas individuais, o Brasil voltou à mesa no último domingo, dia 8 de outubro, para jogos de duplas da Copa Tango, competição que aconteceu em Buenos Aires, na Argentina. O Brasil somou mais 7 medalhas, 4 ouros, 1 prata e 1 bronze. Assim, a nossa delegação brasileira encerrou a participação com 17 medalhas conquistadas nos jogos individuais e duplas. Os destaques ficam por conta de Sofia Kelmer e Thaís Severo, que conquistaram o topo do pódio em 2 oportunidades cada uma. Ao lado de Gabriel Antunes, Sofia ficou com o título na categoria XD17 e logo depois passar pela dupla nas semifinais. Os brasileiros garantiram o ouro da categoria com a vitória por 3-2 contra a dupla Álvares e a Jéssica da Colômbia. Em WD20, título invicto e sem perder sets ao lado da japonesa Yuri Tomono. Após avançarem a fase eliminatória com 2 vitórias por 3-0, a dupla venceu Gisele Muniz da Argentina e Florência Pérez do Chile. Logo depois, na grande final, mais um triunfo por 3-0 contra a dupla chilena. Já a Thaís Severo ficou com ouro na categoria XD17 ao lado do brasileiro Ezequiel Bares. Eles venceram uma dupla chilena por 3-1. No WD10, o título vem em disputa de fase única com 4 triunfos, ao lado da francesa Flora Vautier. Além disso, a prata brasileira na disputa veio por conta de Iranildo Espíndola. Em disputa de fase única, 3 triunfos e 1 revés, ao lado do sul-coreano Wajin Kim. Com os resultados, a dupla ficou com a segunda colocação desta chave. Por fim, na classe MD8, melhor dizendo, bronze para Cadu Moraes, ao lado do colombiano Luiz Enay. Eles foram derrotados para uma dupla argentina na semifinal por 3-2. Este, portanto, os desempenhos dos nossos brasileiros nas duplas do tênis de mesa paralímpico. O Brasil terminou sua participação na etapa de Póvoa do Varzim, em Portugal, da Copa do Mundo de Bocha Paralímpica com chave de ouro. Na disputa de pares da categoria BC3, Matheus Carvalho e Evelyn de Oliveira foram os responsáveis por colocar o Brasil no lugar mais alto do pódio. A dupla conquistou a medalha de ouro no último domingo, logo após bater a dupla coreana e terminar a competição de forma invicta. Se no individual eles não tiveram sucesso na etapa, a dupla brasileira Matheus e Evelyn mostraram estar em sintonia para vencer. Matheus chegou à semifinal da competição, mas perdeu no tie-break e não se recuperou na disputa do bronze. Por outro lado, a Evelyn acabou sendo eliminada nas quartas de final. Assim, a disputa foi para as disputas por equipes e fez bonito na competição. Matheus e Evelyn conquistaram a medalha de ouro pelo par BC3 com uma jornada brilhante de estratégias bem-sucedidas. Na fase de grupos, iniciaram com vitória sobre a República Tcheca por 3-1. Em seguida, empataram com a Turquia em 4-4 e uma vitória no tie-break também. Depois, venceram a Austrália por 5-1. Na semifinal, a vitória brasileira foi em cima da Polônia por 5-2. Matheus e Evelyn encararam a forte dupla coreana e venceram por 4-1. A Argentina ficou com a terceira colocação. A equipe BC1 e BC2, formadas pelos medalhistas Andresa Vitória e Maciel Santos, acompanhado de Yuri Tawan, perderam nos playoffs e não avançaram para as semifinais. Portanto, esse é o desempenho da nossa delegação brasileira. Seguindo com mais informações aqui para você, a seleção brasileira da natação paralímpica, que competiu na World Series da modalidade em Guadalajara, no México, encerrou a competição com 9 pódios, 4 ouros, 1 prata e 4 bronzes. O time brasileiro contou com a participação de 6 atletas. O torneio foi realizado entre quinta-feira, dia 5, e o último domingo, dia 8, em piscinas mexicanas.
As provas foram multiclasses e as premiações foram feitas de acordo com o índice técnico da competição. Além disso, houve disputas juvenis e adultas. Alguns atletas participaram de ambas, como o caso de Victor dos Santos, da classe S9 para atletas com limitação físico-motora, que foi responsável por 2 medalhas de ouro nos 400 metros livre júnior e nos 100 metros costas adulto. Além dos 2 títulos, o brasileiro ainda conquistou 1 prata nos 100 metros livre e júnior e 2 bronzes, 50 metros livre júnior e 100 metros livre borboleta adulto. Outra atleta que começou também e conquistou medalhas na World Series do México foi a Alessandra de Oliveira, de 15 anos. Ela bateu marcas para o Parapan de Santiago na capital paulista em setembro. Em Guadalajara, a nadadora da classe S5 foi ouro nos 50 metros borboleta e 100 metros peito júnior. Por fim, o Brasil ainda subiu ao pódio mais 2 vezes em provas adultas, com Mayara Pitzold, da classe S6. Ela foi medalha de bronze nos 50 metros borboleta e 100 metros livre. Portanto, foram as medalhas conquistadas então pelos nossos atletas nessa World Series de natação paralímpica em Guadalajara, no México, que foi realizado entre os dias 5 e 8 de outubro. Com as informações sobre as competições do Paradesporto para a Integração News, Jorge Daniel. Integração News. Junto com você no esporte paralímpico.